Começa agora mais um programa Crescendo em Cristo, série de estudos bíblicos produzida por pastores colaboradores da Rádio CPT. Olá, queridos amigos e amigas da Rádio Cristo para Todos. É um grande prazer estarmos juntos para mais um momento de estudo bíblico. O programa Crescendo em Cristo quer, neste momento, estudar a primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 5. E neste capítulo nós vamos perceber que o apóstolo ele fala em geral das dificuldades, das tentações, das angústias que marcam a vida humana. E também o nosso relacionamento em família, o nosso relacionamento como igreja e como sociedade. E o apóstolo Pedro, no capítulo 5 da sua primeira carta, ele nos apresenta instruções sobre como superar as tentações e as lutas para uma vida feliz na família, na igreja e na sociedade. Que Deus abençoe este momento em que queremos estudar a sua palavra. Amém. Você deseja as bênçãos de Deus para você? Você deseja as bênçãos de Deus também para o seu pastor? Você deseja as bênçãos de Deus para a sua família? Então ouça o que diz o apóstolo Pedro na sua primeira carta, no capítulo 5. Eu vou ler neste momento na nova tradução, na linguagem de hoje. Diz assim o versículo 1 até o 4. Vamos dividir um pouco a leitura. Eu, que também sou presbítero, agora dou conselho aos outros presbíteros que estão entre vocês. Sou uma testemunha dos sofrimentos de Cristo e vou tomar parte na glória que será revelada. Aconselho que cuidem bem do rebanho que Deus lhes deu e façam isso de boa vontade, como Deus quer, e não de má vontade. Não façam o seu trabalho para ganhar dinheiro, mas com o verdadeiro desejo de servir. Não procurem dominar os que foram entregues aos cuidados de vocês, mas sejam um exemplo para o rebanho. E quando o grande pastor aparecer, vocês receberão a coroa gloriosa, que nunca perde o seu brilho. Queridos amigos e amigas da Rádio Cristo para Todos, nós temos aqui o apóstolo Pedro se dirigindo aos presbíteros, ou seja, presbíteros eram aquelas pessoas que lideravam as congregações cristãs. A palavra presbítero significa ancião, uma pessoa mais velha, mas aqui neste contexto também pode ser uma pessoa que foi escolhida para exercer a liderança em uma congregação, ou seja, os pastores que eram eleitos dentro das comunidades para exercerem o ministério pastoral, para poder então pastorear aquele rebanho onde ele estava chamado. Pedro, mesmo ele sendo apóstolo, ele tinha uma responsabilidade maior, ele tinha uma responsabilidade, podemos dizer, universal por todas as igrejas, porque ele recebeu de Jesus a palavra e a ordem de ir pelo mundo e pregar o evangelho. E o presbítero, o pastor, é aquele que vem logo em seguida. Os presbíteros são aqueles que fizeram sucessão, ou seja, quando acabaram os apóstolos, não foram escolhidos novos apóstolos, foram escolhidos presbíteros, foram escolhidos pastores. Até mesmo isso justifica o fato de nós crermos que apóstolo foram somente aqueles escolhidos por Jesus, que viveram com Jesus, que viram Jesus e testemunharam o seu ministério. Com exceção do apóstolo Paulo, que veio depois, mas que também foi chamado
pelo próprio Cristo para ser apóstolo. Assim nós entendemos então que Pedro, ele quis se fazer neste momento aqui na sua carta como uma espécie de co-presbítero, ou seja, ele quis se aproximar daqueles pastores para que eles pudessem enxergar nele um colega, para que eles pudessem então entender que o apóstolo Pedro queria se dirigir com eles com toda a humildade, com sabedoria, mas acima de tudo com a autoridade que foi dada pelo próprio Cristo. Então, nós queremos logo entender que aqui na carta o apóstolo Pedro também está nos mostrando que existia sim a função dos presbíteros, era um colégio de pastores que passaram então a sucessão ali após os apóstolos. E a partir de se colocar próximo deles, o apóstolo Pedro começa a fazer as exortações importantes, que é o que nós temos aqui no texto. Ele disse para os pastores: pastoreai o rebanho que está entre vós. Olha que exortação muito séria que traz aqui o apóstolo Pedro. Ou seja, os pastores da igreja cristã, além de cuidar do rebanho, se espera que façam isso de boa vontade. É isso que o apóstolo Pedro está ensinando. Não para ganhar dinheiro, ou seja, não para ter lucro vergonhoso com o ganho desonesto. É certo que o presbítero ele sempre foi e sempre deve ser remunerado. Mas aqui nós entendemos que também havia, já naquele tempo, alguns que caíam na tentação de buscar o ganho desonesto. Outra característica muito importante também dos presbíteros, ou seja, dos pastores, acerca da sua liderança cristã, é que ele não deve ser dominador, como disse o apóstolo. Ele não deve ser autoritário. Às vezes, alguns líderes cristãos têm a tendência de achar que os seus liderados são ovelhas com as quais se pode fazer qualquer coisa. As ovelhas da igreja, todos os cristãos, são ovelhas que foram confiadas ao cuidado de um pastor, mas que, acima de tudo, são ovelhas do pastor Jesus Cristo. Então, toda a igreja faz parte do rebanho de Jesus e é colocada aos cuidados dos presbíteros, dos pastores. Mas é lembrado que existe um pastor que é acima de todos, que é Jesus Cristo. E a segunda recomendação, dirigida pelo apóstolo Pedro, é feita para os jovens. Como eles devem tratar as pessoas mais velhas. Essa passagem ela pode se referir tanto aos jovens, quanto também a toda a família cristã, a todos os cristãos. Isso está registrado aqui do versículo 5, 6, 7 e 8, que nós queremos fazer então a leitura neste momento. E vocês, jovens, sejam obedientes aos mais velhos, que todos prestem serviços uns aos outros com humildade, pois as Escrituras Sagradas dizem: Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. Portanto, sejam humildes debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os honre no tempo certo. Entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois ele cuida de vocês. Estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Fiquem firmes na fé e enfrentem o diabo, porque vocês sabem que no mundo inteiro os seus irmãos na fé estão passando pelos mesmos sofrimentos. Mas, depois de sofrerem por um pouco de tempo, o Deus que tem por nós um amor sem limites,
e que chamou vocês para tomarem parte na sua eterna glória, por estarem unidos com Cristo, Ele mesmo os aperfeiçoará com firmeza, força e verdadeira segurança. A Ele seja o poder para sempre. Amém. Veja, nós temos aqui, neste segundo momento, o apóstolo Pedro dirigindo, então, exortação, não somente para os jovens, mas para toda a igreja, toda a família cristã. Essa passagem aqui é muito importante, porque ensina aos jovens e à família cristã que todos devemos ter humildade, todos devemos saber lidar com as nossas ansiedades, e todos devemos também, no tempo de perseguição, dominar as nossas ansiedades, os nossos medos, entregando tudo nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Vamos analisar um pouquinho desse texto, então, lembrando que o consolo que o apóstolo Pedro traz para todos os que estão sofrendo perseguições. E nós temos, então, uma virtude muito importante que deve ser buscada pelos jovens. Paulo exorta, então, a cultivar algumas virtudes. E a primeira que eu destaco aqui para o nosso estudo é a virtude de ser obediente. Nunca foi o ponto forte do ser humano ser obediente. Adão e Eva, eles não aceitaram ser obedientes a Deus. O que os filhos mais detestam é receber ordem dos pais. Os alunos, alguns, entram armados nas escolas e ameaçam de morte os professores porque se negam a obedecer os seus professores. No entanto, uma sociedade, quer seja família ou não, onde todo mundo manda e ninguém obedece, vira um caos. É muito importante, então, nós entendermos que uma das virtudes que o apóstolo Pedro destaca para todos nós é sermos obedientes. A segunda virtude que eu quero destacar, que prestem serviços. Bom, colocar os próprios dons ao serviço dos outros não agrada o nosso velho homem. Se a minha mãe me serve, ela é uma pessoa muito querida, mas se eu preciso servir a minha mãe, aí eu vou começar a pensar assim, que ela é uma pessoa chata. No entanto, nós temos um grande exemplo de serviço. Deus nos serve com o seu próprio Filho, que nos purifica de todo pecado. E Deus, portanto, nos chama, nos desafia a imitarmos o seu próprio exemplo de amor, de ter enviado seu Filho para morrer em nosso lugar. Outra virtude que destacamos deste texto, da primeira carta de Pedro, no capítulo 5, é humildade. Ele diz para sermos humildes e não sermos orgulhosos. Todo ser humano gosta, aprecia ser elogiado. Muitas pessoas gostam de ser o personagem de destaque, mas poucos se preocupam em fazer aquilo que os tornam merecedores de um elogio. Outro destaque também aqui da carta que o apóstolo Pedro escreve é sermos bondosos. Isso é muito importante. É uma virtude que aprendemos com o próprio Senhor Jesus Cristo, o qual sofreu para nos tornar bons. Agora, movidos pelo amor que Cristo tem por nós, nós também podemos ser bons, bondosos na família, bondosos na igreja e bondosos também na sociedade. Assim, o apóstolo Pedro nos exorta a sermos uma família segundo a vontade de Deus, a família dos sonhos de todas as pessoas. E logo em seguida, ele traz, então, apontando as causas da infelicidade
as causas de tantas lágrimas na vida de muitas pessoas, na vida de muitas famílias. E ele diz: estejam alertas, fiquem vigiando. O apóstolo Pedro, ele menciona isso aqui no versículo 8, dizendo assim: estejam alertas, fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, ele anda por aí como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Esse versículo 8, portanto, é muito importante nós também destacarmos algumas das exortações do apóstolo Pedro. Ele quer nos ensinar, ele quer nos aconselhar a inibir a ação do maligno em nosso lar, em nossa vida. Primeiro ele diz: fiquem firmes na fé. Quão importante este conselho. A fé é um dom de Deus, é um presente dado do Pai do céu para todos nós. A fé nos une a Jesus Cristo, que é o autor e consumador da fé. E a fé, ela nos faz olharmos para o céu, para o alto, onde Cristo vive. O segundo conselho, neste mesmo versículo 8, o apóstolo Pedro está nos ensinando que Deus, ele tem um amor sem limites. Quem pode descrever o amor de Deus? Jesus veio ao mundo para salvar toda a humanidade perdida. E ele nos chama pelo Evangelho para participarmos, então, da sua grande família, a família de Deus, no seu reino celestial. Jesus foi ele quem venceu o diabo em nosso lugar. E nada, portanto, pode nos separar do amor de Deus. E o terceiro conselho também do apóstolo Pedro é que Deus vai nos honrar no tempo certo. Nós estamos aqui no campo de batalha e a recompensa, ela vem depois da obra concluída. Mas aqui nós também recebemos recompensas já neste mundo. A recompensa, por exemplo, de vivermos em uma família feliz, uma família abençoada por Deus. E o quarto conselho que o apóstolo Pedro nos traz aqui, que é muito importante também, para nós entregarmos as nossas lutas, as nossas preocupações, todas para Deus. O Pai do céu, ele quer ouvir a nossa oração, ele quer ajudar aos seus filhos, ele quer nos lembrar que nós não estamos sozinhos, ele quer lembrar que Deus está conosco em todos os momentos, Deus está sempre do teu lado, pronto para te ajudar sempre que você precisar. Por isso disse o apóstolo Pedro: fiquem firmes na fé e enfrentem o diabo, porque vocês sabem que no mundo inteiro seus irmãos na fé estão passando pelos mesmos sofrimentos. Mas depois de sofrerem um pouco de tempo, o Deus que tem por nós um amor sem limite e que chamou vocês para tomarem parte na sua eterna glória, por estarem unidos com Cristo, ele mesmo os aperfeiçoará e dará firmeza, força e verdadeira segurança. A ele seja o poder para sempre. Amém. Entreguemos todos nós, nossas preocupações, nas mãos de Deus. E acredito eu que o apóstolo Pedro, ele escreveu isso para os jovens, porque os jovens, quando enfrentam tribulações, quando passam por momentos difíceis, por não terem tanta experiência, por algumas vezes serem imaturos, acabam sofrendo mais quando são tentados, quando sofrem algumas tribulações. Por isso fica este conselho para você, jovem. Tenha certeza, Deus ama você. Deus está com você em todos os momentos. E assim, Deus deseja que você, a sua família, a sua igreja e toda a sociedade seja abençoada pela sua bondosa mão. Fiquem todos com Deus e bons estudos. Amém. Acompanhe este e outros programas em radiocpt.com.br.